Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual. Nesse vídeo eu quero falar sobre a experiência da mediunidade, a primeira experiência vivida na prática. Nos vídeos anteriores eu falei sobre o chamado, sobre o aprendizado, através das obras de Kardec, que eu comecei a devorar, aprender, a devorar um pouco. Depois veio na prática, ele aprendeu um pouquinho, ele deve ter dito lá em cima assim, ele aprendeu um pouquinho, então vamos lá colocar algumas situações práticas para ele entender um pouco, para ver se ele aprendeu realmente aqui. É como se fosse uma prova, né, que a gente estuda para aquela prova, e de repente vem a prática da prova. Então foi isso, eu li muito, estudei, aprendi um pouco, de repente em uma situação familiar, uma pessoa me chama lá em casa, veio correndo me chamar que um parente nosso estava em uma situação meio esquisita. Então eu corri para ver que situação era essa. Por que que me chamaram? Porque essa pessoa sabia que eu estudava um pouco sobre isso e me chamou para ver a situação. E chegando lá, pessoal, sabe aquele fenômeno poltergeist? Poltergeist que é pesado, né? É um fenômeno físico, é causado pelos espíritos. É uma palavra alemã, poltergeist, que eles chamam fenômenos, um fenômeno físico, de movimentação. Espíritos que fazem ruídos, o significado mais ou menos é esse, espíritos que fazem ruídos, através dos fenômenos físicos, como jogar uma pedra, movimentar um objeto, alguma coisa parecida. Então, enfim, chegando lá, é uma situação meio pesada, sabe por quê? Porque ele estava de bruços, deitado, sem camisa, e de repente eu vi aquela situação como quem assistiu a Múmia, tem aqueles escaravelhos, né, que escaravelhos que não chamo, não sei qual é o nome, mas enfim, é aqueles como se fosse uma barata, como se fosse é uma barata mesmo, né? E ele sai andando, ele entra na pele da pessoa e sai comendo tudo por dentro, né? Ele sai andando na pele. Então foi isso o que eu vi. Eu olhei, eu vi o corpo dele como se fossem os músculos estivessem se movendo por dentro e correndo assim, né? Fazendo e caminhando mesmo dentro, né? Como se tivesse algo dentro caminhando sobre a pele dele. Sobre não, né? Internamente. E eu olhei para a pessoa que estava comigo, outras pessoas não aguentaram ficar ali, saíram, ficaram só os pais, eu acho que o irmão, e o restante saiu, ficou só eu e essa pessoa e os pais dele. E eu olhei para essa pessoa que estava comigo e eu disse assim: Você está vendo isso ou é só eu que estou vendo?" Aí ele falou: "Não, realmente eu estou vendo, é isso mesmo, tem alguma coisa caminhando no interior da pele dele, embaixo da pele." E eu fiquei assim, poxa, eu nunca tinha visto aquilo dessa forma e é assustador, sabe? É meio assustador, assim, eu olhei. Poxa, ao mesmo tempo eu achava assustador, e o pessoal pasmem, mas ao mesmo tempo eu achava aquilo foi uma coisa magnífica, assim, meu Deus do céu, impressionado e ao mesmo tempo, é, sabe, assim, como se para mim aquilo não era anormal, era uma coisa muito simples e, enfim, eu achei aquilo o máximo, embora a situação tenha sido não muito legal, porque era com familiar, mas foi uma experiência muito interessante. O que foi que eu fiz naquela reação? De imediato, a gente pensa logo, eu vou aqui fazer uma oração, vou começar a orar aqui por ele, para poder ver se esse espírito ou o que está incorporado ali pudesse sair, né? A gente pensa logo assim, né? A visão que a gente tem é essa, pudesse sair. E comecei a orar. Vamos lá, pessoal, orar, pedir de oração, fiz uma prece também para ver se resolvia alguma coisa. Não resolveu nessa oração. É, Ao contrário, parece que movimentava mais ainda. A oração estava fazendo efeito, né? E ele estava incomodado com aquilo. Então, eu tive a ideia de me agachar assim em frente a ele para ter a visão dos olhos dele. Me agachei em frente e eu pensei assim, só existe uma maneira de ajudar. Seria levando para a casa espírita. Vou levá-lo para a casa espírita. Aí quando eu falei isso, vou levá-lo para a casa espírita, aquele espírito olhou para mim assim, aquela pessoa se levantou, ele levantou a cabeça, olhou para mim assim com os olhos, parecia umas bolas assim que ia saltar da caixa. Não vou. Olhou para mim assim, não vou. Esse não vou assim no meu olho, olho no olho assim para pessoal, sabe, eu não tive medo. Porque nessa hora, se você sentir medo nessa hora, aí sim, aí você tá, aí eles pegam mesmo por essa fraqueza. Mas como eu não estava sentindo medo, aí o que foi que eu fiz quando ele falou aquilo? Eu não vou, que o olhar dele, penetrando o meu olhar, começou a estremecer minhas carnes por dentro, deu aquela sensação assim, poxa, ele tentou me agredir. Isso foi, na verdade, uma tentativa de agressão
né, espiritual, para ver se eu deixava a situação, ou ia embora, ou corria dali. Então a intenção dele, na verdade, é essa mesmo, né? Com aqueles olhos esbugalhados, olhando para você, a intenção dele é assustar mesmo, botar para correr. Enfim, eu procurei buscar o equilíbrio, estar ali olhando para ele, não desviei o olhar também, encarei mesmo. Fiquei encarando ele e depois eu falei assim: tudo bem, irmão, é, eu sei que você não quer ir, você tem seus motivos, mas nós estamos aqui para te ajudar. Eu não quero ajuda, começou a falar, eu não quero ajuda, principalmente ajuda sua. Como se ele já me conhecesse, uma coisa assim, como ele já me conhecesse. Principalmente ajuda sua, falando de uma forma assim bem como se, não sei, né? A gente depois vai entender que realmente existem muitas caminhadas por aí que a gente encontra pessoas que e a gente fez mal, pessoas que fizeram mal para a gente, e assim é a vida, né? É, se ele estava ali e se eu fui chamado naquele momento é porque tinha um motivo, né? Depois a gente vai entender o motivo, depois que você começa a estudar, depois do auxílio. Aí, enfim, depois de 2 dias, a gente pediu aos pais para ficarem em oração. E isso acontece, pessoal, por quê? Porque o médium estava passando por alguma situação, a tristeza, desânimo, alguma coisa relacionada à vida dele, né, o emocional. Então, alguns problemas pessoais, que isso leva a gente a baixar o padrão. Porque quando você está com problemas, está com aquela sensação ruim, você acaba baixando o padrão. E se você baixa o padrão, você atrai espíritos, né, que estão ali procurando, procurando um corpo para brincar, né? Procurando um médio para poder brincar um pouco. Ele baixou o padrão devido a essa situação. Ele é um médio, ele tem consciência, porque já aconteceu outras vezes isso, a mãe dele me relatou que havia acontecido outras vezes, que já recomendaram para eles buscarem o centro espírita, mas ele não queria saber disso, desse mundo. Enfim, como ele não queria saber, então o sofrimento é inevitável, né, pessoal? Porque é o chamado, é como se fosse um chamado, foi um chamado para ele. E nesse caso dele, o chamado é como se fosse através da dor, né, do sofrimento, da sensação, daquele estado que não é muito bom. 2 dias depois, conseguimos levá-lo a uma casa espírita, isso eu, com os familiares, a gente conseguiu ir. Chegando na porta, eu já tinha preparado o amigo meu, lá, coordenador do centro, e ele já estava na porta, aguardando com outra equipe. Porque ele sabia que poderia ele não querer entrar, né? Porque isso é normal. Chegando na porta, o espírito veio de novo e disse: eu não vou entrar. Então, pessoal, ele se debateu, ele fez o cara ali, sabe? Foi um negócio bem mais assustador. E os médios conseguiram levar para dentro e fizeram uma sessão mediúnica para ele. Nessa sessão mediúnica, feita essa sessão, foi feita mais uma, e assim foram mais ou menos umas 4 sessões, ou mais, que não lembro na época se foi mais sessões, foram mais sessões. E foi, sabe, foi estabilizando, foi o espírito, ele não é doutrina, porque assim, pessoal, embora a gente aprenda em alguns estudos que a gente consegue doutrinar o espírito, mas não é bem assim. Isso não é um fato, porque você não consegue doutrinar um espírito de cara. Você consegue conversar com ele e ele é que decide se está preparado para aquela ajuda ou não. Porque assim como nós somos na Terra, eu na Terra, você na Terra que tem tem seu orgulho, sua vaidade, tem seu estilo, né? Eu falo de emoção mesmo, forte. Então você não vai tirar essa emoção, não vai mudar do dia para o outro. Você não vai mudar do dia para o outro, isso é um fato. E não é um amigo seu chegando para você dizendo: ó, deixe isso, deixa essa vida, não faça isso não. Você deixa, você vai ou escutá-lo? Não, você não escuta não. Você só escuta depois de apanhar, depois de muita coisa, sabe? Então isso é um fato, você vai, assim, de uma hora para outra, acatar aquele conselho. Você vai ouvir, depois é que você começa, depois de muito tempo, poxa, aquilo que ele falava, realmente eu precisava ter colocado em prática na minha vida. Isso depois de muito tempo, né? Não é assim. Então, por isso que eu acredito que o doutrinar não é assim. O doutrinar não é uma sessão que o espírito vai ali. São várias sessões, pessoal. São várias sessões para poder aquele espírito ser ajudado. E ele não passa só pelaquela casa, não. Ele vai por várias outras casas. Ele precisa sentir várias energias de vários médios diferenciados para depois ele conseguir a ajuda. E assim foi. Ele
conseguiu deixar esse irmão um tempo em paz, mas depois eu soube que depois de um ano, mais ou menos, ele voltou a sentir. Possivelmente possa ter sido esse mesmo médium, não, esse mesmo espírito, ou possa realmente ser outro espírito, não o mesmo. Isso aí a gente não vai, tem certas coisas que você não consegue saber. A não ser que tenha uma conversa, como eu conversei com aquele anterior, eu saberia no olhar se seria o mesmo, né? Pelo olhar, pela forma com que ele me recebeu. Então, se fosse eu conversando com ele, talvez eu dizeria, pô, será, aquele era o mesmo. É o mesmo espírito. Você entende pela energia, né? Pelo jeito, pela forma de olhar, pela forma do ataque. Então, era esse relato que eu queria deixar da minha experiência, a minha primeira experiência como mediunidade, como aprendeu, danado, estudou, vamos aqui colocar você agora na prática, na prova, para ver se você consegue. E graças a Deus, pessoal, né, não é vaidade não, colocando aqui a vaidade não, mas graças a Deus eu saí bem, eu não saí tão mal assim não. Até porque eu não sou de me assustar muito com as coisas, mas eu creio ter me saído bem nessa situação, nessa prova. Em outras eu caí, mas nessas eu saí, eu consegui nessa primeira é, fazer a coisa certa. Não enfrentar, não. Porque você não pode enfrentar, pessoal. Eu já vi situações, eu já vi, não, eu já ouvi situações de a pessoa que foi enfrentar o espírito e o espírito jogou ele para bem longe. Isso na época que existiam os efeitos, né, de movimentações, né, os efeitos físicos. E como eu fui tranquilo, como eu respeitei a idade que estava ali, foi tudo na paz. Então, esse é o meu relato de hoje. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.